Graça e paz, Café com Deus Pai, dia 8 de outubro, e o tema hoje é Um Encontro com Jesus. Eu vou ler para vocês Marcos 10, 49 e 50, que diz assim: Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Certamente, em sua cidade, há moradores de rua, pessoas que se encontram em um estado de extrema vulnerabilidade social e que acabam caminhando sem rumo por estarem dominadas por problemas ou vícios que acabaram cegando as esperanças de um futuro melhor ou de dar a volta por cima. Bartimeu vivia essa condição. Uma capa possivelmente suja e mal cheirosa era sua casa, um refúgio improvisado para buscar algum conforto e abrigo. Antes de se aproximar de Jesus, Bartimeu toma uma decisão radical. Ele se livra de sua capa e vai na direção de Jesus. Gosto de imaginar essa capa como sendo nossos pecados, medos, vícios, ídolos, ou seja, tudo o que afasta uma pessoa de Jesus. Essa capa simboliza aquilo que, apesar de ruim, nos concede alguma sensação de conforto e aceitação, mas que na realidade precisa ser lançado fora para que possamos mudar de vida efetivamente. Bartimeu compreendia que precisava deixar para trás sua identidade distorcida e seguir na direção de Jesus. Com isso, quero levar você a refletir a seu respeito. O que tem mantido você preso em uma vida contrária à vontade de Deus? Seria um vício? Relacionamentos? Amizades? Pecado? Convido você a fazer uma análise sobre aquilo que pode estar impedindo você de viver plenamente em Cristo. Porque quando decidirmos lançar nossa capa e seguir em direção a Jesus, tudo muda. A cura, libertação e transformação completa para a sua vida. Mas para isso é necessário tomar uma decisão. Saiba que Jesus está de braços abertos para mudar a sua história. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! E a frase ao lado diz: deixe para trás aquilo que o mantém escravo de você mesmo. Leitura bíblica, 1 Pedro 1, e a palavra-chave é mudança. Glória a Deus por essa palavra. Amados, eu não acredito em coincidência. Eu costumo dizer que existe deusidência. E ontem mesmo, no meu devocional pela manhã, eu pedi uma palavra a Deus e a palavra que Ele me deu é exatamente essa, Marcos 10. E o Senhor me fez refletir desde ontem sobre essa palavra. E Ele me trouxe à lembrança algumas situações que eu e você vivemos. Muitas vezes estamos à margem, bem próximos de Jesus, mas estamos calados, estamos acomodados, estamos apenas sentados vendo Ele passar. E a palavra de hoje, ela nos mostra uma decisão, uma atitude do cego Bartimeu em gritar. E ele gritou, e ele clamou, e as pessoas passavam por ele e diziam: cale-se, cale-se. Mas ele estava determinado a ter um encontro com Jesus. E sabe, ele gritou até que Jesus mandou trazê-lo. Jesus parou e disse: traga-o. E olha, o que essas pessoas foram falar para ele? Levanta-te, ânimo, Ele está te chamando. Irmãos, quando nós nos colocamos à beira, quando nós colocamos o nosso coração disposto a clamar por Jesus até que Ele nos veja, grandes coisas acontecem. E eu quero te perguntar, você tem clamado por Jesus?
Você tem buscado por Ele, de fato, noite e dia? Porque, irmãos, o nosso papel é estarmos conectados com o nosso Pai, clamando por Jesus. Ele se alegra, porque sabe, Ele entende que a nossa força não está no nosso braço, mas a nossa força está nele. E por isso eu te pergunto, você tem clamado por Jesus? Outra coisa que eu gosto de refletir nessa passagem é que o cego joga a sua capa. Talvez fosse o único conforto dele, talvez fosse a única coisa que ele tivesse, uma capa onde ele pudesse se esconder. E naquele momento em que ele tem o sim de Jesus, ele lança para trás, ele joga tudo aquilo que era a muleta dele. Aleluia, glória a Deus, porque ele sabia que ele estava próximo de receber um grande milagre. Outra coisa que a palavra nos faz refletir, inclusive eu convido você a ler Marcos 10 e que você possa também ter essa visão desse momento. E quando o cego está frente a frente com o mestre, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia! Irmãos, você acha mesmo que Jesus não sabia o que aquele cego precisava? Mas Jesus, Ele quer saber o que nós esperamos dele. E eu te pergunto, o que queres que Jesus faça na tua vida? Por que você ainda não se aproximou dele? Por que você ainda não gritou como aquele cego Bartimeu, clamando por socorro? Amados, se movimente. É necessário uma mudança, é necessário um posicionamento para que nós possamos ter um encontro real com Jesus. E eu te pergunto, aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde? Será que é num banco? Será que é numa pessoa? Será que é numa empresa? Amados, quando a sua esperança for apenas Jesus, Ele fará um grande milagre na sua vida. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Então hoje eu quero convidá-lo a clamar por Jesus. E quando você estiver com Ele, lembre-se de responder a pergunta: o que queres que eu te faça? E assim será. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu também me lembrei de algo maravilhoso que aconteceu comigo quando eu estava clamando por Jesus num culto na Lagoinha de Alphaville. Tinha mais ou menos 8.000 pessoas e eu estava num canto pensando: Jesus fala comigo, Jesus fala comigo. A única coisa que eu conseguia fazer naquele momento era pensar: Jesus fala comigo. Foi então que o pregador que estava do outro lado do altar, ele saiu e veio na minha direção e falou: você, mulher que está com a mão encostada, com uma calça marrom. Aí quando eu me deparei, era comigo. E eu disse, eu olhei e falei: eu? Ele falou: sim, você mesmo. Eu não estou conseguindo pregar para a igreja porque você está internamente falando: Jesus fala comigo. Meu Deus, foi tão incrível. Amados, um amigo fez um corte para mim, isso está no meu Instagram, você pode ir lá para ver isso, tá bom? O título é Fui Achada na Multidão. Veja que poderoso, eu estava só internamente falando: Jesus fala comigo, Jesus fala comigo. E o Espírito Santo mostrou para aquele profeta que eu estava lá, clamando por Jesus. Irmãos, então creia, Deus está te vendo e Ele está esperando você clamar pela presença dEle. Amém? E hoje, na nossa confissão de fé, eu quero convidá-los a declarar nos comentários a seguinte frase: eu quero ter um encontro com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, deseje, creia e assim será. Amém? E quero te convidar a deixar aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nós estamos aqui diariamente trazendo uma mensagem do céu para a sua vida. Logo teremos outros devocionais e eu me sinto honrada em ter a sua presença aqui conosco. E eu te convido também a ser um missionário comigo.
Compartilhe essa palavra, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, seja um missionário, compartilhe esse devocional. Amados, um grande abraço para vocês, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.